A vida está cada vez mais complexa e corrida. Somos envolvidos diariamente por diversas demandas: trabalho, família, estudo, ministério. Somos tentados a passar o tempo todo apressados, buscando resolver os problemas mais urgentes. Os dias parecem ser mais curtos, falta tempo para realizar todas as tarefas e o cansaço se torna inevitável. O ritmo acelerado força todos a trabalhar com prazos apertados, a ajustar a agenda e, claro, correr para não ficar atrasado. Mas precisamos tomar muito cuidado. Com uma rotina assim, atribulada, com dezenas de assuntos para resolver, perdemos a oportunidade de desfrutarmos o melhor de Deus. Como anda a sua vida? Como anda a sua agenda? Há preocupações tirando o seu sono? Hoje, no Café com Palavra do Ministério Homens Mentores, nós vamos falar sobre um alerta muito importante que Jesus fez a respeito desse tema. Na parábola do semeador, em Marcos, no capítulo 4, Jesus fala sobre 4 tipos de solo. O solo impenetrável, onde a semente cai à beira do caminho, o solo superficial, o rochoso, o solo ocupado, cheio de espinhos, e o solo bom, fértil, que produz muito fruto. Ao explicar a parábola, Jesus fala sobre cada um desses solos. Eu quero ressaltar aqui o terceiro tipo de solo, o solo ocupado, onde a semente se desenvolve entre os espinhos. Veja o que o mestre explica nos versículos 18 e 19 de Marcos, no capítulo 4. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. De acordo com esse ensino de Jesus, os espinhos que sufocam a planta, tornando-a infrutífera, representam 3 sentimentos perigosos: preocupações desta vida, engano das riquezas e os anseios por outras coisas. É um alerta essencial em nossos dias. Jesus está dizendo que a semente do Evangelho não produzirá fruto em nós se nosso coração estiver ocupado ou distraído com preocupações e seduzido por riquezas deste mundo. No Evangelho de Lucas, lemos que os espinhos cresceram com a semente. Significa que formavam uma cerca viva fechada, onde os cereais até conseguiam crescer, mas não desenvolviam a ponto de carregar a espiga. Assim, uma pessoa pode até parecer cristã, mas sem transformação profunda na vida. A correria e as preocupações sufocam a semente da palavra. Outros interesses tomam o lugar que deve ser de Deus. É claro que todos nós temos demandas na vida que trazem preocupações e inquietações. Esses sentimentos são normais e estão presentes na nossa caminhada. No entanto, o problema é quando somos consumidos por essas circunstâncias e não liberamos espaço na mente e também na agenda para cultivarmos uma vida frutífera com Deus. Em Lucas 14, do verso 16 ao 20, Jesus conta uma outra parábola sobre a grande ceia. A história narra algumas pessoas que foram convidadas para um banquete, mas apresentaram desculpas e não compareceram. Uma disse que não poderia ir, pois havia acabado de comprar uma propriedade. Outra justificou que havia comprado 5 juntas de boi e precisava experimentá-las. O terceiro homem, ao recusar o convite, disse que havia acabado de se casar. Jesus é enfático ao dizer que nenhum desses que foram convidados e apresentaram desculpas, provariam do banquete celestial. Jesus revelou que muitos perdem a consciência do convite que Deus nos faz por causa das distrações causadas por coisas muitas vezes lícitas e que podem ser consideradas até mesmo como bênçãos divinas. Repare que essas 3 desculpas que foram dadas pelos homens na parábola, uma fala da necessidade de cuidar das posses, daquilo que se adquiriu, a outra fala da responsabilidade com o trabalho e a outra fala da responsabilidade com a família. Ninguém pode dizer que essas coisas em si são ruins. Pelo contrário, mas muitas vezes o que amamos pode se tornar uma distração, ocupando o lugar de Deus em nossas vidas. Em Lucas 10, de 38 a 42, há um dilema entre as irmãs Maria e Marta. Maria, ao receber Jesus em casa, se assenta aos pés do Mestre para ouvi-lo, mas Marta, inquieta com seus muitos afazeres,
começa a correr para lá e para cá. Marta então diz ao Senhor: Senhor, não se importa que a minha irmã deixe que eu faça esse serviço sozinha? Diga para ela me ajudar. E Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus mostrou que Marta havia perdido o foco, estava preocupada e correndo atrás de várias coisas. Quantas vezes nós também somos assim? Queremos fazer muitas coisas, achamos que muitas são necessárias, enquanto só uma importa e tem real valor: a nossa relação com Deus. Como anda a sua relação com Deus? Você tem crescido em intimidade, está sendo transformado ou anda ocupado demais? A ocupação e a preocupação desequilibrada com as demandas ao nosso redor só resultam em estagnação, ociosidade, desinteresse e desânimo na vida espiritual. Essas coisas, quando colocadas acima do interesse pela relação com Deus, tornarão um cristão infrutífero. Na explicação da parábola do semeador, Jesus também citou que a fascinação da riqueza atua como um espinho sufocando o crescimento do Evangelho em nós. Somos tentados a todo momento a conseguir posição social e segurança material. Somos ensinados que quanto mais dinheiro nós conquistarmos, mais felizes e realizados seremos. Mas é um engano que leva muitas vezes as pessoas às dívidas. Esse comportamento só aumenta a insegurança e a ansiedade de uma vida financeira tantas vezes desregrada. Em Mateus 6,24, lemos outro alerta de Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para a semente do Evangelho frutificar em nós, precisamos descomplicar e buscar uma vida mais simples. Um estilo de vida abarrotado de atividades e preocupações nos trava espiritualmente. Como poderíamos praticar as disciplinas espirituais, por exemplo, a leitura da palavra, oração, a comunhão, o evangelismo, com uma nossa agenda repleta de compromissos e uma mente inquieta com tantas preocupações? Infelizmente, é comum nós ouvirmos na igreja local pessoas e até mesmo líderes dizendo que não tem tempo para um momento diário de devocional. E quando conseguem parar para orar e meditar na Bíblia, essas pessoas têm dificuldades de realmente fazer de coração e desfrutar como deveriam desses momentos. As preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, como Jesus ensinou na parábola do semeador, têm levado muitos cristãos a uma espiritualidade vazia. Sem uma vida simples, teremos uma vida cristã infrutífera. Eu gosto muito de uma definição que diz: vida simples é uma vida não corrida, nem complicada, que dispõe de tempo e flexibilidade para desfrutar e estender o reino de Deus. Que seja assim comigo, seja assim com você também. Deus abençoe sua vida ricamente.